Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre proporção. E o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, eu tenho aqui duas razões. A está para B, assim como C está para D. Como que eu posso saber se essas duas razões são iguais? Existe uma propriedade chamada propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, que existe a proporção, ou seja, duas razões são iguais quando o produto dos extremos, ou seja, quem são os extremos, o começo e o final, é igual ao produto dos meios. Então, esta propriedade ela é muito conhecida assim quando nós falamos vamos multiplicar em cruz. Assim como nós já temos um exemplo lá no vídeo sobre razão e proporção parte 1, que está sendo indicado aqui em cima. Então, como que você utiliza esta propriedade? O produto dos extremos, então o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Se esta igualdade for verdadeira, significa que existe uma proporção. Como aqui no nosso primeiro exemplo, 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Será que isso é uma proporção? Então, vamos utilizar esta propriedade fundamental da proporção. Então, produto dos extremos, quem são os extremos aqui? 1 e 100. Então, 1 vezes 100 tem que ser igual ao produto dos meios, 2 vezes 50. Então, 1 vezes 100 é igual a 2 vezes 50? 2 vezes 50? Sim, 1 vezes 100, 100. Vai ser igual a 2 vezes 50, 100. Então, eu posso falar que existe uma proporção entre essas duas razões. Então, 1 está para 2, assim como 50 está para 100. No segundo exemplo, nós temos o seguinte, 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25? Não sei, então vamos montar aqui a proporção e aplicar a propriedade fundamental da proporção para saber se realmente elas são proporcionais ou não. Então, 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Então, 15 está para 25. Não sabemos, vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar em cruz. Então, 6 vezes 25 é igual a 10 vezes 15. Então, 6 vezes 25, 150. É igual a 10 vezes 15? Sim, que é 150. Então, eu posso falar que 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25. Ou ainda, 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Neste terceiro exemplo, nós temos um problema. Para fazer um refresco de maracujá, misturamos suco concentrado e água na proporção, então já existe uma proporção, de 2 para 5. Quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Vamos lembrar lá no primeiro vídeo onde nós falamos sobre antecedente e consequente, lá no primeiro vídeo sobre razão e proporção, parte 1. Então, quem é o antecedente é quem aparece primeiro na razão, quem é o consequente que vem depois. No nosso caso, quem aparece primeiro? Suco concentrado. Então, antecedente, suco concentrado. Água, consequente. Ou seja, na proporção de 2 para 5. 2 copos de suco concentrado está para 5 copos de água, certo? Por que eu preciso saber disso? Para saber onde vai o X, que é o valor que eu tenho que descobrir da quantidade de copos de água para 6 copos de suco concentrado. Então, quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Então, quem é o antecedente? O suco concentrado. Quem é o consequente? A água que eu quero descobrir.
Então, 2 está para 5, assim como 6 está para x. E aí eu vou utilizar a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, que nada mais é do que a multiplicação em cruz. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, que é igual a 5 vezes 6, 30. Então, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 6, 30. Para saber o valor de x, isolo x, que é igual a 30, divididos por 2. X vai ser igual a 30 dividido por 2, 15. Ou seja, a pergunta é: quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Então, a minha resposta será: devem ser misturados 15 copos de água. Neste quarto e último exemplo, eu tenho 2 retângulos e eu quero saber se existe a proporcionalidade entre a altura e o comprimento desses 2 retângulos. Então, um é maior, o outro é um pouco menor, mas eu quero saber se há uma proporção entre eles. Então, veja bem, a minha razão tem que ser: a altura está para o comprimento. Quem é a minha altura? 4,8 metros. Está para o comprimento, que são 6 metros. Será que existe uma proporção? Será que eles têm uma igualdade? Então, a altura, 4, está para o comprimento, 5. Então, nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção para saber se há uma proporcionalidade entre eles. Então, o produto dos extremos, 4,8, 4 inteiros e 8 décimos, multiplicados por 5, é igual ao produto dos meios, 6 multiplicados por 4. Então, 4 inteiros e 8 décimos vezes 5 será igual a 24. E 6 vezes 4, 24. Sim, esses 2 retângulos são proporcionais, ou seja, 4 inteiros e 8 décimos está para 6, assim como 4 está para 5. Uma outra maneira de você também saber se existe uma proporção sem utilizar a propriedade fundamental da proporção é você fazer a divisão desta grandeza para esta. Então, 4 inteiros e 8 décimos divididos por 6 e 4 dividido por 5. Então, 4 inteiros e 8 décimos é possível dividir por 6? Não. Por quê? Porque eu tenho décimos divididos por 1 inteiro. Então, eu corto essa vírgula e acrescento um zero. 48 é possível dividir por 60? Também não. Então, estas 48 unidades irão se transformar em 480 décimos. Por quê? Porque eu coloco um zero e uma vírgula e um zero aqui. 480 é possível dividir por 60? Sim, que dá 8. 8 vezes 60, 480. Para 480, nada. Assim como 4 dá para dividir por 5? Não. Acrescento um zero e uma vírgula e um zero aqui. 40 é possível dividir por 5? Sim. 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, o quociente, que é a divisão entre essas duas grandezas, tem que ser iguais. Então, quanto que deu a divisão desta, ou seja, o quociente destas duas grandezas? 0,8. E o quociente destas duas grandezas, 0,8. Então, também eu posso observar se há proporção fazendo a divisão entre as grandezas. Se o resultado da divisão for igual, significa que ela é uma proporção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Não deixe de assistir o outro vídeo Razão e Proporção parte 1 e este Razão e Proporção parte 2. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.